Gorgulho girafa. Imagina pegar um besouro normal e esticar o pescoço dele feito um chiclete. Pois é exatamente essa a cara do gorgulho girafa. Esse pescoção gigante não é só estética, não. Os machos usam ele para brigar entre si, tipo um cabo de guerra medieval, só que com insetos, disputando as fêmeas. E o pescoço também serve para dobrar folhas e construir ninhos, uma verdadeira obra de engenharia natural. As fêmeas, aliás, têm o pescoço bem mais curto que o dos machos. Ele vive nas florestas de Madagascar e encontrar um não é impossível, mas também não é fácil. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa e ainda contar com uma boa dose de sorte. Apesar do visual estranho, ele é totalmente inofensivo para humanos, então se algum dia você topar com um, pode ficar tranquilo e só admirar essa criação bizarra da evolução. Se esse pescoço de girafa já te deixou de queixo caído, segura, porque ainda tem 11 pela frente e cada um é mais bizarro que o outro. Deixa o like para esse vídeo não morrer no meio do caminho e se inscreve. Sem enrolação, bora pro próximo. Besouro violino. Agora vem uma criatura que parece ter saído de um instrumento musical. O besouro violino vive nas florestas tropicais do Sudeste Asiático e ganhou esse nome porque seu corpo é achatado e tem exatamente o formato de um violino. Mas o mais impressionante não é a forma, é o quão plano ele é, literalmente como uma folha de papel. Isso não é acidente da natureza, é uma estratégia de sobrevivência perfeita para se esconder embaixo de cascas de árvore e frestas minúsculas. Ele é um predador, mas raramente alguém consegue vê-lo, porque vive escondido em florestas cada vez mais escassas, em regiões de difícil acesso. Você pode passar do lado de uma árvore onde mora um desses e nem fazer ideia. E o mais curioso é que, mesmo sendo achatado desse jeito, ele consegue caçar outros insetos com uma agilidade surpreendente por baixo das cascas. Formiga-panda. Apesar do nome fofo, essa aqui é enganosa. A formiga-panda não é formiga coisa nenhuma. É uma vespa peluda coberta de pelos brancos e pretos, que lembram o urso mais famoso da China. Ela é encontrada principalmente no Chile, andando pelo chão como se fosse uma formiga gigante. Mas cuidado, a fêmea não tem asas e possui uma picada tão dolorida que ganhou o apelido de mata-vaca em alguns lugares. É um daqueles casos em que a aparência engana completamente quem vê de longe. Encontrar uma formiga-panda no habitat natural exige sorte e paciência, porque ela se movimenta rápido e se camufla bem no solo. E o mais engraçado é que, apesar do porte pequeno, essa vespinha consegue derrubar predadores bem maiores só com a picada, o que só reforça que a aparência fofa aqui é armadilha pura. Besouro tartaruga dourado. Esse besouro parece ter sido banhado em ouro líquido. Sério? À primeira vista você jura que é uma gotinha metálica se movendo pela folha. O besouro tartaruga dourado tem a incrível capacidade de mudar de cor, passando do dourado brilhante para o vermelho intenso em questão de minutos, dependendo do seu nível de estresse ou da fase de acasalamento. Ele é encontrado nas Américas, incluindo o Brasil, mas o detalhe é que ele é pequeno, discreto, e a maioria das pessoas passa reto sem perceber esse show de cores acontecendo bem na sua frente. Quando você entende a raridade de flagrar essa mudança de cor ao vivo, a coisa fica ainda mais especial. Alguns pesquisadores acreditam que essa troca de cor está ligada a uma camada de líquido dentro da casca do besouro, tipo um espelho biológico que reflete luz de jeitos diferentes. Besouro trilobita. Agora as coisas ficam sérias. O besouro trilobita parece um fóssil que ganhou vida. O corpo da fêmea adulta é blindado e segmentado, muito parecido com os trilobites, aquelas criaturas marinhas que sumiram do planeta há uns 250 milhões de anos. Parece que alguém desenterrou um fóssil e colocou pernas nele. E o mais bizarro, a fêmea nunca completa totalmente seu desenvolvimento, passando a vida inteira num estágio parecido com o de larva. Ver essa fêmea adulta na natureza é praticamente um prêmio de loteria, porque ela vive escondida entre folhas em decomposição, nas florestas do Sudeste Asiático. Ela não representa perigo, só existe carregando essa armadura absurda como prova de que a evolução tem senso de humor. Mosca da neve! Presta atenção nisso, existe uma mosca que não voa. Ela vive na neve, só aparece no inverno, e se você tocar nela, o calor da sua mão pode até machucá-la. Durante a evolução, ela simplesmente perdeu as asas, porque não precisava mais delas. Seu território são as montanhas geladas, lugares onde quase nenhum predador se atreve a ficar. Ela é pequena, quase transparente, e se move com pernas longas e finas, que fazem ela parecer uma aranha à primeira vista. Não voa até você, não faz barulho, não se aproxima da luz. Encontrar uma mosca da neve é basicamente coincidência pura, reservada para quem topa com ela no lugar certo, no momento certo, no meio do frio. Curiosamente, ela consegue produzir uma espécie de anticongelante natural no corpo, o que permite que ela ande tranquilamente sobre a neve, sem congelar por dentro. Esperança pavão. Imagina um inseto que parece uma folha seca caindo da árvore. Até o momento em que ele se sente ameaçado, a esperança pavão
vive na Amazônia e passa a maior parte da vida perfeitamente camuflada, parecendo uma folha morta parada no galho. Mas quando um predador se aproxima, ela abre as asas de repente e revela 2 olhos gigantes e coloridos, quase como uma máscara assustadora, num truque que faz o predador pensar 2 vezes antes de atacar. É um dos golpes de sobrevivência mais impressionantes do reino animal. Só que para você presenciar isso ao vivo, precisa estar no lugar certo da floresta e ainda ter a sorte de assustá-la no momento exato. Fora esse susto colorido, ela passa o resto da vida completamente parada e discreta, o que torna esse flagrante ainda mais raro de acontecer. Mariposa Poodle venezuelana. Essa aqui parece ter saído de um filme de fantasia. A mariposa Poodle venezuelana foi fotografada pela primeira vez em 2009 na Venezuela e virou sensação na internet por parecer literalmente um cachorrinho poodle com asas. Peluda, branca, fofa, quase irreal. O detalhe mais louco é que até hoje os cientistas não têm certeza absoluta de qual espécie ela pertence, porque foi vista poucas vezes desde então. Ela vive nas florestas da região do maciço de Gran Sabana, uma área remota e de difícil acesso. Ou seja, estamos falando de uma criatura que praticamente ninguém mais viu depois daquela primeira foto. Sem novos registros confirmados, ela virou meio que uma lenda urbana da entomologia, com direito a gente duvidando se aquela foto original era real ou Photoshop. Inseto pau gigante da ilha de Lord Howe. Essa história parece roteiro de filme de sobrevivência. Esse inseto pau gigante, apelidado de lagosta da árvore, foi considerado extinto por décadas, até que em 2001, um grupo de cientistas escalou um rochedo isolado no meio do oceano chamado Pirâmide de Ball e encontrou uma pequena população escondida embaixo de um único arbusto. Sim, você leu certo. A espécie inteira sobreviveu escondida debaixo de uma planta, numa rocha praticamente inacessível. Hoje existem programas de reprodução em cativeiro tentando reintroduzi-lo com segurança na natureza. Ver um desses no habitat original é hoje quase impossível para qualquer pessoa comum. É considerado um dos insetos mais raros e mais protegidos do planeta, com acesso à rocha original extremamente restrito até para pesquisadores. Lagarta coletora de ossos. Tem nome que já assusta só de ouvir. A lagarta coletora de ossos foi descoberta em 2005 nas montanhas do Havaí, numa área florestal extremamente limitada da ilha de Oahu. E o nome não é força de expressão. Essa lagarta cobre o casulo de seda que carrega com restos de insetos que ela encontra em teias de aranha abandonadas, formando uma armadura macabra e ao mesmo tempo genial de camuflagem. Em anos de estudo, pesquisadores registraram pouquíssimos indivíduos. Para você ver uma, teria que viajar até o Havaí, subir até as áreas certas, ter um guia especializado e ainda contar com muita sorte. Desde a descoberta em 2005, ela é considerada uma das linhagens evolutivas mais raras, já registradas entre as mariposas do mundo todo. Louva a Deus dragão! Esse aqui é considerado o santo graal dos colecionadores de insetos exóticos. O louva-a-Deus dragão vive em regiões isoladas da África Oriental e é o maior louva-a-Deus mimetizador de flores do mundo. Ele imita com perfeição uma flor colorida e exótica, atraindo insetos polinizadores que chegam achando que vão pousar numa pétala e acabam virando almoço. As cores vivas, o formato bizarro das patas e o tamanho impressionante fazem dele um dos insetos mais cobiçados e mais difíceis de encontrar na natureza, já que vive em áreas remotas e de acesso extremamente restrito. Só quando jovem, ele já impressiona imitando formigas venenosas para se proteger, antes mesmo de virar essa flor ambulante gigante. Membracídio brasileiro. Chegamos ao topo absoluto da nossa lista, uma categoria quase literária. O membracídio brasileiro é um inseto minúsculo de poucos milímetros que vive sobre folhas e vegetação em regiões tropicais do Brasil. E sobre as costas dele existe algo que nenhum cientista conseguiu explicar completamente até hoje. Uma fileira de esferas perfeitas, como se fossem bolinhas de bilhar em miniatura equilibradas no corpo. Ninguém sabe ao certo qual é a função real dessas esferas. Fotos reais dessa espécie no habitat natural são extremamente raras, tiradas por entomólogos que dedicaram anos de suas vidas só para flagrar um único indivíduo. Quando você vê a imagem, uma parte do seu cérebro grita que é montagem, mas não é. Se você achou esse membracídio bizarro, o próximo vídeo tem um inseto que os cientistas checaram 2 vezes, achando que era pegadinha, e mora bem mais perto de você do que imagina. Deixa o like e se inscreve para não perder. Até a próxima!